Amém? Quantos estão com fome aí? Eu quero ver quem está com fome aí. Glória a Deus, eu também estou com fome. Quero degustar de um banquete espiritual. E se você está comigo, abra a sua Bíblia ou o seu dispositivo eletrônico aí no primeiro livro da Bíblia, no livro do Gênesis, no capítulo 12. Eles vão botar na projeção do telão aí, Gênesis no capítulo 12, no versículo 1. Se você puder ler junto comigo, mas bem forte para o pessoal que está em casa, puder, através dessa captação desses microfones aqui, ouvir também. 1, 2 e 3. Até aqui, se você pode, feche seus olhos. Pai, essa é a Tua palavra. E uma vez mais, em graça, pedimos que o Senhor fale conosco. Que a Tua palavra que é viva e que é poderosa, diante dos exemplos que vamos tratar aqui nessa noite, do pai da fé Abraão, possa nos nortear diante das guerras, diante dos desafios que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Nós te pedimos nessa noite, por isso, em nome de Jesus. O tema da nossa conversa de hoje é: a fé não exige explicações. E eu vou falar sobre Abraão, que é considerado o pai da fé, o primeiro homem a ser chamado, amigo de Deus. Depois foi Moisés. E Abraão, ele é o pai das 5 maiores religiões do mundo, esse patriarca, que nem sempre foi um homem de fé, Fabiano. Nem sempre teve a história que teve. E se a gente observar, Abraão foi quem foi exatamente pelo que ele viveu. Assim como você, Fábio, é o que é pela sua construção subjetiva. Às vezes a gente quer apagar o passado, Caleb. Às vezes a gente quer esquecer algo de ruim que aconteceu nas nossas vidas. Mas a verdade é que as lutas e dificuldades, Marcelo, é que nos tornam quem nós somos. E se nós, de alguma forma, quisermos apagar aquilo que passamos de difícil ou de ruim, nós inevitavelmente estamos apagando a nossa história. Então nós somos o que somos pelo caminho em que nós trilhamos. E eu anotei algumas coisas aqui. Um relógio de uma catedral trazia a descrição: quando você é criança, o tempo se arrasta. Quando você é jovem, o tempo anda. Quando você é adulto, o tempo corre. Quando você é velho, o tempo voa. Só mais um pouco e o tempo foi embora. A gente acaba percebendo que não existe idade para nós passarmos por dificuldades. Não existe idade para estarmos sendo comissionados a viver um tempo de guerra, um tempo de provação mesmo, um tempo de teste. Na história de Abraão, por exemplo, nesse texto que lemos em Gênesis do capítulo 12, ainda Abrão, ele tinha 75 anos de idade. Tem alguém aqui com 75 anos de idade? Se você tiver, levante uma de suas mãos, por favor. Eu não estou conseguindo enxergar, por causa dessas luzes aqui, ninguém com as mãos erguidas. Mas se você tem 75 anos de idade, que bom, porque toda a história de Abraão começou aos 75 anos de idade. Toda a sua história, ela se desenvolveu a partir dos 75 anos de idade. E às vezes a gente acha que é velho demais para a gente enfrentar desafios, mas a verdade é que não tem idade para se enfrentar os desafios. Abraão, ele foi matriculado na escola da fé com essa idade. E a escola da fé, Everson, ela vai exigir de nós provações. A gente vai aprender a ser espremido. O Silmar Coelho, ele diz que para se extrair um suco de uva é preciso espremer as uvas. Para se extrair um bom azeite é preciso prensar as azeitonas. Para se extrair a garapa, você tem que moer a cana. Para se extrair um homem, você precisa, Vinícius, espremer um menino.
para você extrair um pastor, você precisa inevitavelmente espremer um homem. A nossa vida é uma vida feita de desafios. E Arthur Schopenhauer disse que a vida nos primeiros 40 anos nos dá o texto, e nos próximos 30 anos o comentário do texto. Isso mostra para nós que nos primeiros 40 anos a gente vai escrever, e nos 30 anos seguintes, pastor André, nós vamos comentar sobre esse texto que nós escrevemos. Assim como Salomão, o homem mais sábio que já existiu, que já passou pela terra, escreveu 3 livros. E para cada um dos seus livros a gente percebe que ele escreveu textos totalmente diferentes, que revelam a fase da vida em que ele se encontrava. Como, por exemplo, quando escreveu o livro de Cantares, quando estava totalmente apaixonado. Porque o livro de Cantares é um livro erótico. E por que não dizer um livro até, com pitadas bem diferentes para estarem nas escrituras sagradas, mas estão ali, porque foi Salomão que escreveu no início da sua vida, quando a paixão avassaladora dominava o seu ser. Um instinto, eu diria, masculino, dominou a escrita ao ponto dele parafrasear coisas dentro de uma relação com um homem e uma mulher, a Sunamita, mulher que ele se encontrava apaixonado. Depois, na meia-idade, Michele, ele escreveu o livro de Provérbios. E o livro de Provérbios, ele contém 31 capítulos. E dentro do livro de Provérbios, tudo o que você vai encontrar são conselhos, dos mais diversos para as mais imagináveis áreas, conselhos que Salomão escreveu. E por último, já não mais com a sua juventude, quem sabe com os seus cabelos brancos, os seus olhos tomados talvez de catarata, ele escreveu o livro do Eclesiastes, que é considerado o livro mais mal-humorado da Bíblia. Curiosamente, um livro totalmente reflexivo, um livro que, se você ler o livro do Eclesiastes, você vai perceber que é exatamente alguém que já chegou em um lugar diante de muita coisa que passou e que não vê tanto sentido em coisas que os jovens dão tanto valor, que pessoas da meia-idade também, que a gente acaba percebendo que as coisas que realmente importam na nossa vida, o dinheiro não pode comprar. E Salomão, ele, apesar de ter todo conhecimento, digo eu e não o Senhor, na minha opinião, ele se perdeu. Na minha opinião, Salomão, ele não se salvou pelo aquilo que eu consigo, ou imagino, ou tento interpretar, Tiago, das Escrituras, diante dos conselhos que ele deu, mas que propriamente não serviram para ele. Permitiu que a corrupção das mulheres que, de alguma forma, ele coabitou, dominassem o seu ser. Mas eu quero falar nessa noite sobre Abraão, o pai da fé, esse homem chamado amigo de Deus, esse homem que foi testado por Deus, e foi muito testado por Deus, em diversas áreas da vida. E a primeira prova que ele passou, o primeiro teste que Abraão vivenciou, foi quando, em Gênesis no capítulo 12, Deus disse para ele: Abraão, ou Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei. E o texto diz que ele imediatamente se levantou, Vinícius, e foi. E se eu, hoje, ouvisse a voz de Deus dizendo: Rafael, meu filho, saia do seio de Cabo Frio e vá para uma terra que eu te mostrarei, a primeira coisa que eu iria perguntar para o Senhor é: Senhor, me manda a localização, porque eu preciso me organizar e saber quanto tempo eu vou levar até a promessa, ou até o lugar que o Senhor tem separado para mim. Eu vou observar através do aplicativo se no meio do percurso, que tipo de terreno eu vou enfrentar, quais as possíveis dificuldades eu vou ter, e com isso me municiar de coisas que durante esse caminho vão poder me ajudar. Mas não foi isso que aconteceu com Abraão. Não foi isso, Davi. Deus simplesmente disse: sai, e ele obedeceu. Ele não olhou para trás,
Ele não perguntou por quê, ele não perguntou quanto tempo, ele não disse o que. Deus fez uma promessa. E ele mesmo ainda não conhecendo totalmente esse Deus, ele decidiu obedecer. E ao ouvir esse teste, ele saiu. Ele cortou o cordão umbilical na sua casa. E isso é muito difícil para algumas pessoas. Os evangelhos mostram que poucos milagres Jesus realizou em Nazaré, por causa da incredulidade do povo. E a gente começa a pensar sobre isso, que é muito pouco provável que você consiga ter êxito, por que não dizer sucesso, do lugar onde você foi criado. Porque ali onde você foi criado, as pessoas conhecem você, inevitavelmente elas são testemunhas das fases que você enfrentou, dos erros que você cometeu, e de alguma forma esses erros, essas falhas, cristalizaram na vida dessas pessoas que sempre acompanharam você e que rotularam você. Porque em Nazaré, Jesus, Marcelo, sempre foi o filho do seu Zé, o filho da Dona Maria, e não o filho de Deus, aquele que veio salvar o mundo. E por isso os evangelhos dizem que poucos milagres, por causa da incredulidade do povo, Jesus realizou ali. Por isso Jesus teve a capacidade também de sair dali, de cortar o cordão umbilical e seguir para Cafarnaum, lá onde pouco ele era conhecido, onde não haviam rótulos denominados, adesivos colados nele. Abraão também decidiu largar para trás toda a parentela, levou consigo Ló. Talvez acreditando que era possível ouvir e obedecer até um certo ponto aquilo que Deus havia designado, porque Ló para mim é como um filho. Eu não tenho filhos, Ló é um sobrinho querido que eu tanto amo. Ló, não há problemas em eu levar Ló, mas Deus disse: saia do meio da tua terra, do meio da tua parentela e vá. Abraão obedeceu, mas ainda assim não totalmente. E quando a gente não obedece totalmente a Deus, em algum momento nós vamos ter que pagar um preço por isso, Queiroz. Em algum momento virá uma consequência. Observe que a promessa de Deus na vida de Abraão, diante dessa desobediência, não foi invalidada. A promessa continuou de pé, mas Abraão ele teve que dar uma volta maior. Ele teve que recalcular no seu GPS em algum momento, diante de não ter obedecido a esse Deus. E o texto diz que ele saiu, ele cortou o cordão umbilical. O segundo teste foi o teste da fome, porque ele já havia crescido financeiramente, e de repente uma grande fome tomou a região onde ele estava, e ele decidiu descer para o Egito. E mesmo hoje, a gente olhando para trás e sabendo que ele se transformou no pai da fé, Abraão no Egito resolveu mentir, uma mentira branca, uma coisinha boba, nada demais. Sara, que tinha 65 anos de idade, ela era assim, um filé. 60 anos ela estava, tinindo. E aí de repente Abraão olhou e falou assim: você é linda demais, se esses homens decidirem ficar com você, eles vão me matar. E mesmo ouvindo uma palavra, um direcionamento do próprio Deus, ele, por ter medo, mentiu. E quantas são as vezes que nós, diante de uma promessa, diante de uma palavra de Deus, a gente resolve às vezes escorregar, sabe, na confiança, mesmo tendo uma palavra de Deus, a gente às vezes vacila, a gente às vezes anda meio claudicante diante de uma palavra de Deus, mas também de temores que existem no nosso coração. Isso mostra para nós que homens e mulheres de Deus também vão cometer esses erros. Isso mostra para nós que pessoas que servem a Deus e que são tementes a Ele, em algum momento vão estar propensos a não propriamente fazer aquilo que devem fazer. Tem gente que acha que pessoas corajosas não têm medo. A coragem não tem nada a ver com a ausência de medo. Quem não tem medo é inconsequente, é irresponsável. Pessoas corajosas
também sentem medo, mas a despeito do medo, elas decidem não ser dominadas por ele. Em 2 Pedro, pastor Everson diz que aquilo que domina o homem de tal, ele se torna escravo ou servo. Isso quer dizer que eu sou escravo daquilo que me domina. Por isso algumas pessoas são escravas do medo. E o medo domina essas pessoas, o pânico domina essas pessoas, a ansiedade, o excesso de futuro no seu presente dominam essas pessoas. Existem pessoas que são dominadas pelas mídias sociais. É só você olhar no seu smartphone o tempo que você passa nas mídias sociais. E se você, dependendo da quantidade de tempo que você passa nas mídias sociais, isso revela que talvez você possa ser escravo das mídias sociais. Tem gente que é escravo da pornografia, tem gente que é escravo do pecado, tem gente que é escravo da alimentação, da comida, tem gente que é escravo da palavra de Deus, tem gente que é servo, e servo não tem vontade, faz a vontade do seu Senhor. Por isso pessoas servas das mídias sociais só fazem aquilo que as mídias sociais determinam para elas, assim como pessoas que servem a Deus só fazem a vontade do seu Senhor. E Abraão, ele mentiu. Algumas correntes teológicas, a Bíblia não traz isso para nós, mas alguns teólogos, algumas correntes dizem que Sara, ao ser levada pelo faraó no Egito, ficou 4 meses. E alguns estudos dizem que inclusive Faraó teve relações sexuais com Sara. E aí você se coloca no lugar de Abraão, que decidiu obedecer ao Senhor, mas em algum momento vacilou, mentiu. Faraó levou a sua esposa e ele dentro da sua cabana, dentro da sua tenda, sozinho, enquanto Sara estava lá coabitando com Faraó. Diante de um erro de cálculo, diante de um pequeno vacilo, foi uma meia mentira. Foi uma meia mentira que custou muito caro. Foi uma meia mentira que nós chamamos de pecado. E o pecado sempre vai trazer para nós um preço mais caro do que nós podemos pagar. O pecado sempre vai levar a um lugar mais longe do que a gente gostaria de ir. Porque essa é a finalidade do pecado. O pecado, ele nos mata sem tirar a nossa existência. E Abraão, ele passou pelo teste da fome, e depois ele passou pelo teste da comunhão, chamado também de teste da ingratidão, porque quando ele levou Ló, Abraão, ele se tornou muito próspero, muito rico, e ao crescer muito, ao estar sobre ele uma palavra de Deus, ele expandiu os seus rebanhos. Ele começou a ter muitos escravos que nasceram, e ele começou a treinar esses escravos, fazendo desses homens valentes, guerreiros valentes. E em algum momento, Ló, porque estava debaixo daquilo que estava sobre a vida de Abraão, a bênção de Deus também enriqueceu, porque Abraão transbordou em Ló, e Ló também se tornou muito rico, ao ponto dos pastores. Observe, o problema não foi entre tio e sobrinho, o problema foi entre os pastores. Os pastores de Ló começaram a ter problemas com os pastores de Abraão. A terra era pequena para que esse grande número de pastores pudessem criar os seus rebanhos. E por um momento, Abraão, ele percebeu, ele olhou para trás e ele entendeu aquilo que Deus já tinha visto, porque Deus conhece o futuro, Deus está no futuro, Deus já tem uma fotografia sua do seu futuro. E por isso que muitas são as vezes que nós não compreendemos o porquê de algumas coisas que acontecem e o porquê de algumas coisas que Deus fala, porque exatamente nós não conhecemos aquilo que Deus conhece, nós não vemos aquilo que Deus vê, não sabemos aquilo que Deus sabe. Deus já sabia que o fato de levar Ló seria um problema, e por isso disse: sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei. E agora Abraão, ele precisou recalcular a rota. Abraão precisou ter uma conversa difícil, e conversas difíceis, Laerte, são inevitáveis na vida de homens e mulheres. Conversas difíceis. Robinho,
conversas que vão nos fazer olhar nos olhos e deixar o tempo em que fomos meninos e agora sermos adultos de verdade. E ele disse: a gente conseguiu caminhar junto até aqui, e muitas coisas o Senhor fez na minha vida, e através da minha vida reverberou na sua vida, Ló. Só que agora é impossível continuarmos juntos, então eu vou dar a você a oportunidade de escolher. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, e assim sucessivamente. E Ló, muito grato a Abraão, escolheu aquilo que ele achava melhor para ele. E Abraão, que fez tudo por ele, dane-se, porque nós somos egoístas. Muitas são as vezes que não temos a capacidade de reconhecer aquilo que pessoas fizeram por nós. A verdade é que em alguns momentos nós achamos que pessoas têm a obrigação de fazer por nós. E ele resolveu as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra, e Abraão foi para o deserto. E eu pergunto para você, qual foi o sentimento que Abraão sentiu a despeito daquilo que o seu sobrinho, que ele havia feito tudo por ele, fez com ele? Ingratidão. E de que forma Abraão ele lidou com a ingratidão? Porque, queridos, nos dias de hoje, desde que o mundo é mundo, nós precisamos aprender a lidar com a ingratidão. Nós precisamos aprender a ressignificar, sabe, coisas que pessoas nos fazem diante de boas motivações que temos para com essas pessoas. Quem aqui já foi alvo de ingratidão? Levante suas mãos bem alto, eu quero conhecer você. E dependendo da forma como você lida com isso, às vezes, ao não conseguir ressignificar, você não consegue mais transbordar na vida de ninguém. Você não tem a capacidade de ser quem você foi um dia. Você sofre uma transformação, e por que não dizer uma adulteração? Porque adulterar é mudar a composição original, e por isso combustível adulterado não é puro. Por isso, quando em Êxodo no capítulo 20 está escrito não adulterarás, a gente acha que isso tem a ver somente com o pecado sexual, mas adulteração é a mudança da sua composição ou do seu estado original. Você era alguém que você fazia, abençoava, transbordava, mas por uma decepção e por uma ingratidão, você cristalizou isso e você deixou de ser um dia quem você foi. Você sofreu adulteração. E a gente acha que isso não acontece nas nossas vidas e a gente deixa de ser bênção na vida das outras pessoas. O quarto teste foi o teste do coração, porque estando em Sodoma e Gomorra, Ló, as suas filhas e a sua esposa e tudo que ele tinha, o rei de Sodoma e Gomorra sofreu investida contra 5 reis e 4 reis de Sodoma, 3 mais ele, que lutaram uma grande batalha, e os 5 reis que vieram contra Sodoma e Gomorra levaram tudo e todos de Sodoma e Gomorra como despojos de guerra. Ló, tudo o que ele havia possuído, e a sua família foi junto. E agora Abraão ele fica sabendo que o seu sobrinho, o ingrato, o mal agradecido, aquele que recebeu tudo, mas que não teve a capacidade de ser grato a ele, foi levado como escravo. Talvez se fosse eu, no exato momento, viu, eu ia dizer, bem feito, é bom para ele aprender. E a gente até sente um negocinho aqui, né? É isso aí, Deus produziu vingança. Só que não, porque o coração de Abraão ele não se deformou a despeito daquilo que havia acontecido na vida dele. Abraão ele não sofreu, Adriana, adulteração. Ele entendeu que não era mais possível andar junto com Ló, mas isso não quer dizer que ele desejaria o mal. E o texto diz que Abraão ele reuniu os 318 homens que haviam nascido na sua casa e que foram treinados por ele para defender tudo aquilo que ele tinha. Ele reuniu esses 318 e ele foi para a guerra contra 5 reis. E eu quero que você preste atenção, porque a Bíblia não fala que foram 320, não foram 350, não foram 300 homens, foram 318.
E por que 318? É profético esse número? Não, não tem a ver com profético. Tem a ver com a quantidade exata que ele pôde contar. 310, 311, 312, 313. Abraão, ele pôde contar com 318 homens. Ele contou com muita gente. E às vezes, diante de situações inesperadas nas nossas vidas, Vinícius, nós podemos contar com poucas pessoas. Mas essas poucas pessoas que nós podemos contar, certamente farão a diferença naquilo que nós vamos enfrentar. Porque Abraão, ele enfrentou 5 exércitos poderosos com 318 homens que haviam nascido na sua casa. E o texto diz que ele enfrentou e ele trouxe de volta Ló, a família de Ló e os despojos daquela guerra. E o texto não fala sobre isso, mas nos dá essa interpretação, e digo eu e não o Senhor, que naquele momento onde ele trouxe Ló de volta, talvez ele tenha tido essa conversa com Ló: eu fiz a minha parte, porque eu amo você, mas a gente não pode mais andar junto, principalmente depois daquilo que já aconteceu. Isso quer dizer que Abraão, ele não nutriu reservas de rancor, de mágoa, de sentimento, de ressentimento por Ló, mas ele disse: eu te perdoo, mas eu não vou habitar mais junto com você. Isso nos faz entender que nós precisamos abrir mão, que nós precisamos perdoar, que nós precisamos praticar o perdão, e o perdão é aumentativo de uma palavra, e essa palavra é a perda, porque perda no aumentativo quer dizer perdão. Perdão é o que, Rafael? Perdão é perder no aumentativo, Marcelo. Perder o quê? Perder a razão. É perder o direito de reivindicar e de cobrar e de falar e de exigir explicações diante de coisas e situações que pessoas fizeram a você. É simplesmente você abrir mão. Eu decido perder. E Abraão, ele agora é testado na área da riqueza, porque muitas pessoas são testadas nessa área e acabam se corrompendo. É gente que não teve nada, é gente que emergiu e que veio de condições, sabe, muito baixas, e em algum momento tiveram alguma coisa e se revelaram. A minha mãe dizia que a oportunidade não faz o ladrão. A minha mãe, que me criou, ela dizia para mim que a oportunidade só revela aquilo que está dentro, porque quem é íntegro de verdade não vai se corromper com ouro, com prata, com o que quer que seja. Eu me lembro, Fabiano, eu não me lembro exatamente a série, mas eu me lembro que um dia eu cheguei em casa com uma borrachinha, Elaine, sabe, que eu coloquei dentro da minha bolsa, e aquela borrachinha não era minha. E quando a minha mãe viu aquela borrachinha, você não faz ideia da vergonha que eu passei. Eu me lembro até hoje, irmãos, da humilhação e vergonha que a minha mãe me fez passar na escola, na frente de todo mundo. E ela disse para mim: eu não criei filho para pegar nada de ninguém. E eu nunca mais esqueci daquela humilhação. Só que aquela humilhação me ensinou para o resto da vida de que aquilo que é meu por direito, mas aquilo que não é meu, eu não devo tomar para mim. Talvez algumas pessoas, elas precisam passar por uma humilhação como essa para que a gente possa aprender e não se perder. O rei Melquisedeque, ele vai ao encontro de Abraão. Quando Abraão, ele vence essa guerra, e ele diz para Abraão: ó, só me entregue as pessoas e pode levar todo o despojo de guerra. E Abraão falou: eu não quero nada. Abraão disse: eu não quero nada, meu amigo, eu não quero nada, para que depois ninguém diga que foi fulano ou ciclano que me enriqueceu, porque tudo o que eu tenho foi Deus que me deu. Então eu não quero aquilo que não é meu. Abraão, ele não foi corrompido diante dos prazeres e do ouro e da prata desse mundo. Abraão, ele teve a capacidade, sabe, de não se perder em si mesmo. Mesmo sendo alguém que tinha uma promessa de Deus, ele não se achava mais do que todos. De manhã eu disse isso aqui, que em 2018 eu assumi essa igreja numa situação muito adversa.
diante de um quadro difícil. E eu era um pastor, havia sido ordenado em 2012, trabalhando com uma vida bem resolvida financeiramente, tranquilo, até que o pastor me pediu que assumisse durante um ano. E eu então, a pedido dele, assumi e fiquei em 2018 equilibrando os pratos que estavam em pé nessa comunidade de fé. Haviam alguns. E durante todo o ano de 2018, além de equilibrar os pratos que já tinham, eu coloquei alguns pratos no alto e eu continuei rodando esses pratos. Você que já rodou prato ou está rodando prato na sua vida, você sabe bem o que é isso. Você fica de um lado para o outro equilibrando, e quando você vê o prato começando a sambar, você vai lá e corre, você deixa de que você está fazendo para que o prato não caia. E eu me transformei num equilibrista de pratos aqui, e eram muitos pratos. E em 2019 eu coloquei mais pratos. Em 2020 veio a maior crise que o mundo conheceu no nosso tempo, a pandemia. E aí mesmo que a gente precisou se reinventar, levantar mais pratos ainda. E essa comunidade de fé, ela cresceu, ela dobrou de tamanho na pandemia. A gente serviu mais de 40 mil refeições no ano de 2020, sem nenhum apoio político, governamental, partidário. E a gente avançou sendo igreja. E em 2019, quando eu assumi, eu não era um pastor. Eu era alguém que havia sido colocado num lugar para tapar o buraco até que o pastor voltasse, só que ele não voltou. E agora eu me vi num lugar que eu não tinha percebido. Afinal, eu sou um pastor, e se eu sou um pastor, existem expectativas diante de mim. E o que eu fiz? Decidi corresponder a essas expectativas. De que forma? Sendo solícito. Então, eu me colocava à disposição de todos, a qualquer hora, a qualquer momento, diante de qualquer situação. E eu começava a atender todo mundo, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, visitando, casamento, festa, aniversário, batizado, tudo que você possa imaginar. E de uma forma inconsciente, Douglas, inconsciente, para ter a aprovação das pessoas por não me considerar um pastor de formação, alguém que desejou ou que veio dentro de uma linha de crescimento para estar aqui, eu precisei da aceitação dos outros. E de que forma você busca a aceitação dos outros, se não sendo solícito? E eu me entreguei demais. Eu me entreguei demais em 2019. Eu me entreguei demais em 2020. Eu parei de pensar em mim mesmo. Eu só pensava nos pratos e eu só pensava nas pessoas, em de alguma forma atender as expectativas das pessoas. E veio 2021. E quando veio 2022, a minha mãe já estava acamada. E em outubro de 2022 a minha mãe morreu. E eu estava na faculdade de psicologia, já fazendo terapia, porque estava em supervisão. E em novembro de 2022 eu estava com uma agenda louca, irmãos. Qualquer pessoa que me chamasse para pregar em qualquer lugar eu ia, com a justificativa de que é a palavra de Deus, de que eu sou um homem de Deus, que eu tenho que pregar. Eu me lembro que numa consulta, num set terápico, a minha terapeuta na época, a psicóloga, ela pegou uma almofada e ela esticou para mim assim, numa conversa que estávamos, eu não lembro nem sobre o que, e ela pegou a almofada, ela esticou assim para mim, a almofada, e eu fiz um movimento de quem ia pegar a almofada, mesmo sem ela pedir. E no momento em que eu me estiquei para pegar a almofada, eu percebi, porque estava fazendo faculdade, que era uma intervenção dela. E eu disse, você produziu uma intervenção. E ela disse, você percebeu? E ela disse para mim, que movimento é esse que você fez? E eu disse, eu quis pegar a almofada. E ela me perguntou, você quis pegar a almofada, mas eu pedi para você pegar alguma almofada? Então quer dizer que na sua vida você busca a todo momento fazer coisas por pessoas, mesmo que as pessoas não peçam a você? Você está sempre pensando no outro, você está sempre se colocando no lugar do outro. E qual é o seu lugar? Ali eu comecei a perceber que eu não estava bem. Em novembro de 2022, nessa avenida aqui, naquele trevo ali, daquele sinal das Sorrações, eu com uma agenda louca. Eu não lembro o que tinha para fazer, mas eram várias coisas no mesmo horário. O sinal fechou e eu parei.
o sinal abriu e eu fiquei. E eu fiquei naquele sinal. E as pessoas começaram a buzinar. As pessoas bateram no vidro do carro. E eu entrei em choque. Eu tive uma crise de pânico ali. Eu fui embora para casa, entrei no chuveiro e eu só chorava. Eu só chorava naquele chuveiro. E se você me perguntasse naquele dia, Paulinho, o que aconteceu? Eu não tinha um motivo específico, eu não tinha absolutamente uma causa para dizer foi isso, porque não tinha nada. O que tinha era um acúmulo de 5 anos me entregando às pessoas, não pensando em mim, pensando no outro somente. Minha esposa, depois que eu me recuperei, ela disse para mim: você precisa de uma ajuda, Rafael. Eu vou marcar um psiquiatra para você. E naquela semana eu fui num psiquiatra que eu já conhecia. E depois de relatar tudo aquilo que eu estava vivendo, ele disse para mim: olha, Rafael, você precisa parar. E eu falei: você não sabe a quantidade de prato que está em pé, meu irmão. Eu não posso parar, porque se eu parar, esses pratos vão cair, meu irmão. É muito prato. Eu falei para ele: você tem um remédio que você possa me dar para resolver essa questão, esse episódio que eu tive? E ele disse: talvez você não esteja entendendo, mas você precisa parar. Eu falei: esse cara, quem não está entendendo é você, meu irmão. Eu não posso parar. E ele me passou um remédio, eu fui embora para casa, comprei o remédio, comecei a tomar. E 30 dias depois eu voltei numa consulta. E sabe o que aconteceu? Nada. Não tinha acontecido nada. Absolutamente nada, Queiroz. E eu falei para ele, ele perguntou: como é que você está? Eu falei: cara, eu estou do mesmo jeito. Tem um monte de prato lá. E ele, depois da consulta, disse para mim: eu já fechei o diagnóstico sobre você. Você desenvolveu uma crise de burnout. Você está andando sem combustível. Eu me lembro que havia lido, Juninho, um livro do N. Cordeiro, Andando com o Tanque Vazio. E naquela semana eu peguei o livro, eu comecei a ler e eu falei: meu Deus, o N, ele viveu exatamente aquilo que eu estou vivendo. Parece que ele está escrevendo a minha história nesse livro. Eu falei: meu Deus. E naquele dia, na segunda consulta, o psiquiatra disse uma frase para mim que eu nunca mais esqueci. Ele disse para mim: você precisa parar, ou você vai ser parado. Ele falou: se você não parar, ou você vai fazer alguma coisa, ou você vai falar alguma coisa em público que vai comprometer toda a sua vida. E eu olhei para trás, Everson, e eu me lembrei de homens de Deus que eu acompanhei de perto e que eu vi que viveram exatamente isso e que se perderam porque falaram coisas, por exemplo, Thales Roberto, porque falaram coisas diante de uma crise que estava vivendo talvez há muito tempo. E outros homens que eu conheci de perto, que não tinham problemas com determinados pecados, mas diante de uma fragilidade acabaram se envolvendo e se perdendo. E eu saí daquele consultório entendendo que eu precisava parar. Eu parei a minha agenda em 2022. Em 2023 eu decidi pensar um pouco mais em mim. Eu não vou dizer que eu fui egoísta, porque talvez você se escandalize, porque o egoísta, ele pensa nele. E eu passei a pensar em mim. Eu suspendi minhas agendas de casamento, suspendi as minhas agendas fora, e eu disse: eu só vou escolher alguns poucos lugares. Reduzi a minha agenda de trabalho, trabalhava de manhã, de tarde e de noite aqui, porque tinha muitos pratos. E eu comecei a descentralizar as coisas. Eu comecei a entender aquilo que o Carlos Drummond de Andrade diz, que a vida necessita de pausas. Para aqueles que praticam atividade física, que descanso também é treino. E eu coloquei na minha agenda atividade física regular 3 vezes por semana. Eu intensifiquei o uso de medicamentos até o final do ano passado, quando desmamei e fui liberado. Mas ficaram marcas na minha vida, e essas marcas, elas definem hoje quem eu sou. Alguém que venceu a burnout, alguém que não é um super-homem, mas é alguém que hoje conhece perfeitamente os seus próprios limites. Por isso hoje eu não permito ser roubado também por uma agenda. Quando fui nominado como pastor, decidi não ser roubado pelo posto, pelo PR,
Por isso eu não tenho problema quando as pessoas me chamam pelo nome, porque esse lugar aqui, ele não me roubou. Eu sei que algumas pessoas me amam, mas eu sei que também a maioria das pessoas, elas amam aquilo que eu faço, aquilo que Deus faz através da minha vida nesse lugar. E que talvez um dia, quando eu não estiver mais aqui, essas pessoas talvez não terão a mesma relação comigo, e tudo bem. Mas isso nos faz refletir de que a vida inevitavelmente será uma vida de testes, de adversidades, de também tentações. E qual é a diferença de tentação para provações? As tentações, elas têm a ver com a nossa natureza adâmica. São os desejos carnais que estão diante de nós e que às vezes são tentados em nós pelo diabo. E às vezes nós cedemos a isso ou não. E as provações são situações em que Deus, de alguma forma, nos coloca para nos provar, para nos aprovar, para nos tornar melhores do que temos sido. Abraão só foi o que foi, queridos, pelo que ele passou. Ele não acordou de manhã lá em Padã Arã e se tornou o pai da fé. Não. Foi construído nele. E foi construído através de muito choro, muita lágrima. E também muitos erros, porque ele foi testado na paciência, Michele. Porque depois de muitos anos, diante de uma palavra de Deus e o não cumprimento dela, ele resolveu flexibilizar, ele resolveu dar ouvidos à sua esposa, Sara, quando disse: você precisa dormir com Agar, porque a gente precisa ajudar a Deus. E escute o que eu vou dizer para você: Deus não precisa da minha ajuda e nem da sua. Por isso não tente ajudar a Deus diante das provações que você tem passado. Deus, Ele já tem tudo pronto. Quem talvez não esteja pronto, seja eu e você. Talvez a gente está num caminho de preparação, e esse caminho é um caminho árduo, assim como o profeta Naum, no capítulo 1, que diz que os caminhos do Senhor são no meio da tempestade e da tormenta. E ele cedeu, e Abraão, ele atrasou os planos de Deus na vida dele por 13 anos. 13 anos, queridos. Porque Deus só viabilizou a promessa quando Isaac já era uma autoridade sobre a sua vida, e não era mais uma responsabilidade na vida de Abraão. E Abraão, ele venceu mais esse teste. E agora foi o maior teste, que foi o teste do amor maior, onde Deus, depois de cumprir a promessa, alguns dizem que Isaac, com 17 ou 18 anos, Deus fala assim: Abraão, meu servo. E ele diz: eis-me aqui, Senhor. Pega o teu filho, o teu único filho, e leva ele para o Moriá, e eu quero que você ofereça ele em sacrifício para mim. Queridos, você sabe quantos segundos Abraão pensou se ia ou não levar Isaac? Ele nem pestanejou. Sabe por quê? Porque toda essa caminhada que ele havia realizado junto com o Senhor tornou dentro dele uma convicção de quem era Deus, daquilo que ele podia fazer. Que aquela palavra que ele havia deliberado que faria Abraão pai de multidões só poderia ser viabilizada através da promessa de Deus. E Deus não mente, Deus não muda, Deus não falha, Deus não se contradiz. E Abraão entendeu isso. E a promessa de Deus, ela, de alguma forma, ela não vai produzir confusão nas nossas vidas. É como um quebra-cabeça que a gente começa a montar, e em algum momento a gente sempre acha que está faltando peça. E a gente fala assim: não é possível, está faltando peça. E aí você fala assim: cara, está faltando peça. E aí você insiste, você persevera, você avança, e aí daqui a pouco tudo começa a fazer sentido, e um tempo depois você percebe que foi apenas uma ilusão de ótica, que as peças elas começaram a se encaixar, que tudo fez sentido na vida. Abraão, ele entendeu da forma mais difícil, mas obedecendo a Deus. Eu queria que você se colocasse de pé, a gente não tem mais tempo. A Madame Guyon, ela diz uma frase que me chamou muita atenção essa semana: nossa fé
não será realmente testada até que Deus nos peça que suportemos o que parece insuportável, façamos o que parece exagero e esperamos o que pareça impossível. Talvez você tenha vindo aqui nessa noite para ouvir uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento. Poxa, eu preciso tanto ouvir uma palavra. E você ouviu um pouco de um testemunho de um homem comum como você, que não se perdeu diante dos holofotes, que não perdeu a humanidade, porque a minha humanidade está em mim, e exatamente por ter essa humanidade vívida dentro de mim, eu sou como você, e talvez você esteja passando pelo que eu passei. Eu fui convidado para pregar em Macaé semana passada, no conselho de pastores, e eu não aceito mais pregações, fora. Eu só vou, me permita dizer isso, e tenha maturidade para ouvir, eu só vou onde eu quero ir. É isso, eu decidi pensar em mim, e eu aceitei esse convite porque eu fui pregar para um grupo de pastores. Quando eu cheguei lá, o Glautinho foi comigo, num conselho de pastores. Eu nem conhecia, não sabia nem quem era, mas como era um conselho de pastores, eu fui. Tinha mais de 100 pastores, e eu contei um pouco dessa história aqui, daquilo que eu enfrentei, da burnout que eu venci. E no final, muitos pastores vieram falar comigo, e eles diziam para mim assim: poxa, eu quero levar você na minha igreja. Caramba, que legal, me dá o seu contato. E eu dando contato para todo mundo. E depois no meu Instagram eu estou vivendo exatamente isso. Eu estou equilibrando um monte de prato, já caiu um monte de prato, eu preciso de ajuda. Mas a regra número 1 do buraco, se você está nele, é pare de cavar. Porque quanto mais você cava, mais você se afunda. E exatamente quando você para de cavar, e dentro do buraco só tem um lugar para olhar, que é para cima, e a Bíblia fala que é de lá que virá o socorro. Eu queria que você fechasse os seus olhos nessa noite. O Edson Bittar está atrás dessa câmera aí. A gente está junto há, acho que 15 anos. Ele postou um negócio nas mídias sociais dele muito interessante. E era uma frase de duas pessoas conversando, e uma disse para a outra: qual foi a coisa mais corajosa que você disse em toda a sua vida? E a outra pessoa disse: eu preciso de ajuda. Como alguém que diz eu preciso de ajuda está dizendo uma coisa corajosa? Porque para dizer que precisa de ajuda tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Tem que ser homem além do gênero. Tem que não se importar com o que as pessoas estão pensando, dizendo ou vendo sobre você. A gente não tem mais tempo, mas o homem precisa de tempo, Deus precisa de oportunidade. A gente abre o coração e Ele resolve entrar e mudar a história. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu não vou chamar ninguém à frente, mas eu quero orar com você, mesmo no seu lugar. E eu quero dizer que se foi o Espírito Santo que aquecia o seu coração enquanto eu falava, e se porventura de tudo que eu falei alguma coisa fez muito sentido na sua vida, e você precisa nessa noite dizer uma palavra, talvez a palavra mais corajosa que você disse, que é um pedido de ajuda, um pedido de socorro, não para mim, mas para o seu Deus, que tudo pode, tudo vê e tudo faz na vida de homens e mulheres. Eu queria que no seu lugar, eu vou orar, eu não vou chamar à frente, eu queria que você levantasse suas duas mãos em sinal de rendição, porque quando levantamos as nossas mãos, nós sinalizamos que estamos rendidos, que não estamos mais resistentes e sim vulneráveis. Nós estamos dizendo: Senhor, assuma o controle. Assuma o controle da minha vida emocional. Assuma o controle da minha família, do meu casamento. Assuma o controle da minha história. Porque eu estou me perdendo em meio ao equilíbrio de pratos. Isso, em sinal de rendição, levante suas duas mãos aos céus. Pai, é no nome de Jesus, que diante de mãos erguidas em sinal de rendição de homens e mulheres, que nós queremos clamar a Ti. Assim como na história de Abraão, onde para cada teste que ele foi submetido, a Tua boa e poderosa mão não deixou ele sucumbir.
Não deixe esse homem e essa mulher sucumbir diante das crises existenciais, do medo, do pavor, do que não sabemos o que vai acontecer amanhã. Pai, em nome de Jesus, pega na mão desse homem agora, pega na mão dessa mulher, e que eles não se sintam sozinhos. Ó Deus, libera uma graça, libera uma unção, óleo fresco. Ó Deus, libera um orvalho sobre a vida dele e dela. Em nome de Jesus, renova as forças, Senhor. Ó Deus, levanta aquele que está caído, revigora as forças daquele que está abatido. Pai, por amor, bondade, misericórdia e favor imerecido, clamamos a Ti nessa noite, em favor de vidas que se encontram totalmente rendidas ao Senhor, com mãos erguidas aos céus, dizendo: assuma o controle, Deus. Assuma o controle da família, assuma o controle das emoções, assuma o controle do caráter, assuma o controle das finanças, assuma o controle da vida de cada um de nós, porque nós precisamos do Senhor, nós carecemos do Senhor, Pai. Muda a nossa história, coloca um novo cântico nos nossos lábios, que possamos, ó Deus, testemunhar diante das crises que estamos vivendo, sobre aquilo que o Senhor fez e sobre aquilo que em Ti conseguimos vencer. Guarda a nossa casa, Senhor, abençoa os nossos filhos, nos esconda debaixo das Tuas poderosas mãos, e que essa semana que começa hoje seja uma grande oportunidade de colocar em prática tudo o que aprendemos aos exemplos certos e errados de Abraão. Oramos com fé, agradecidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê e recebe, dê a melhor salva de palmas a Ele. Vai em paz. Deus nos abençoe. Valeu.